Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o roteiro de aula prática, né, de manufatura mecânica, conformação e soldagem, beleza? Então, na nossa primeira etapa aqui, nós vamos vamos verificar aqui, um corpo de prova, beleza? Então, você vai acessar lá no seu portal, né, o laboratório da UGTech, clica ali no simulador, né, para realizar a simulação aqui desse corpo de prova. Então, primeiramente aqui temos um corpo de prova de 2,5 milímetros, onde nós devemos conectar eles aqui, né, nessas garras, e depois da gente realizar todas as conexões, né, e colocar todos os parâmetros necessários, vamos aqui um pouco para baixo, nós vamos obter um gráfico mais ou menos dessa forma aqui, que é um gráfico de tensão e deformação. Então, como a gente pode observar aqui nessa primeira parte, né, que é um gráfico, que é um gráfico aqui linear, né, nessa região, que é o regime elástico, né, e depois disso, né, depois dessa parte aqui é o regime plástico, beleza? Então, cada parte aqui tem uma, um atributo ali, tem uma configuração especial. Então, aqui temos a parte de fricção, aqui é onde a peça começa a se alongar e tudo mais, né? Então, aqui é a parte de ruptura final, né? E etc, beleza? E aqui é o ponto máximo, né, da tensão dele. Então, vamos aqui para baixo, né? O que a gente deve entregar. Como a gente pode ver, depois de a gente ter realizado o experimento, ele já deu um gráfico aqui, né? Com todos os valores de tensão e deformação. E depois disso, né, depois de a gente ter coletado todos os resultados, nós vamos anotar aqui as especificações do corpo de prova, dos três materiais. Então, o comprimento inicial, a espessura inicial, a taxa de deformação e a taxa de amostragem. Então, aqui nós temos três alumínios, né, o 6063, o alumínio mais solda 100A e alumínio mais solda 75A. Depois disso, nós vamos responder essas questões aqui, né? E pronto, sua primeira etapa está concluída. Então agora para a nossa segunda etapa, nós vamos falar aqui sobre soldagem, ok? Então, primeiramente aqui estamos falando sobre segurança no equipamento e tudo mais, né? Então vamos aqui para baixo, onde aqui está passo a passo, né? Então é só você seguir o tutorial. E depois da gente ter realizado, né, a solda aqui entre duas chapas metálicas aqui, nós vamos responder, né, quais são as vantagens e desvantagens do processo MAG e quais os materiais são indicados para solda tipo MAG, beleza? Então, bem tranquilinho, pessoal, bem sossegado de ser realizado. Então, agora vamos aqui para a nossa terceira etapa, né, onde nós vamos verificar aqui processo de fabricação de brasagem. Então, é o mesmo esquema, você vai seguir, né, todo o experimento aqui, onde ele vai fazer aqui, né, toda a solda, utilização de escova de aço e tudo mais. E depois disso, né, depois de você tirar o print de todos o passo a passo, colocar no seu trabalho, colocar passo a passo o que foi realizado nessa etapa, né, nós vamos responder as questões aqui embaixo. Por que é necessário dar o ponto de solda antes da soldagem, né? E por que é necessário ajustar a chama em níveis de oxigênio e acetileno ideais? Por que a gente deve realizar, né, essa, esse ajuste, né, entre oxigênio e acetileno. Então, temos uma pergunta aqui para responder. Então, agora aqui na nossa quarta etapa do nosso roteiro, nós vamos falar aqui sobre estampagem, beleza? Então, aqui temos um corte-facão, mais conhecido como corte-facão, né? Onde é utilizado, né, para cortar chapas finas. Vamos realizar, né, o experimento aqui utilizando uma guilhotina. Então aqui temos a guilhotina, né? Guilhotina não. Aqui temos, guilhotina, conhecido como corte-facão e outros nomes aí. E depois disso nós vamos realizar, né? Colocar ele na prensa, né? Para realizar a prensagem dele. E depois nós vamos colocar aqui na dobradeira, né? Para realizar a dobra do material. Depois disso, vamos responder, né, as seguintes questões. Quais são as vantagens da estampagem, o tipo de dobramento, por que foi aplicada a tensão mais de uma vez e qual o tipo de tensão aplicado para o corte de chapa, beleza? Então, pessoal, esse aqui é o trabalho de conformação, tá bom? Relatório de aula prática de manufatura mecânica, conformação e soldagem. Caso você tenha alguma dúvida de como realizar esse trabalho, você pode entrar em contato comigo,
que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Valeu e tchau, tchau.